Olá, muchachos, que tal? Todos bien? Oi, pessoal. Eu estou hoje aqui gravando para vocês esse vídeo para dar continuidade ao conteúdo de espanhol para todos os alunos dos terceiros anos da Escola Estadual Jacumaúma, certo? Esse vídeo é exclusivo para os terceiros anos, disciplina Língua Espanhola. Bom, alguns de vocês já tiveram acesso ao material que eu postei no Cigeduc. A gente começou a falar um pouquinho sobre a cultura mexicana, estamos descobrindo um pouco o país do México. Então, a gente começou o nosso conteúdo falando um pouquinho sobre a figura de Malinche, uma figura muito conhecida e muito importante na história do México. Vocês estão lembrados que nós trabalhamos um texto, na verdade, antes de começar esse período de confinamento. Trabalhamos sobre o vestido da mulher mais odiada do México, lembram, né? E aí depois eu postei para vocês no Cigeduc um vídeo, México en tus sentidos, que mostrava variadas coisas do México, sua cultura, o seu povo, a sua forma, né, a forma das pessoas viverem, e mais um texto falando sobre Malinche, que foi uma indígena que teve um papel de extrema importância, né, na colonização do México, foi vendida pelos seus familiares, pelos seus povos, se tornou amante de Hernán Cortés devido à sua habilidade, né, em aprender as línguas. Ela se tornou intérprete e teve um papel fundamental, né, na colonização do México, de forma que foi da maneira mais pacífica possível devido a essa articulação de Malinche entre os indígenas e entre os espanhóis, visto que ela sabia falar o espanhol, sabia falar o maia e sabia falar o asteca. Depois disso, eu passei uma outra atividade para vocês sobre uma lenda mexicana de La Llorona, uma lenda muito tenebrosa, que existem algumas versões. Passei no texto para vocês uma canção sobre La Llorona, dois textos, um que fala um pouco da história da Llorona antes desse processo de colonização, da chegada dos espanhóis, né, que era uma crença que havia entre a população que habitava no México antes que o México fosse invadido, né, pelos espanhóis. Então, existia uma crença, existia a deusa lá que eles criam, que era a deusa da fertilidade, a deusa da morte, que era uma mulher em forma de serpente. E a partir dessa crença que existia nessa deusa, existia também essa crença de que durante a noite essa mulher sairia chorando, né, fazendo determinados alaridos. Já com a chegada dos espanhóis, essa crença ela foi de certa forma modificada, já não era mais a deusa, né, que os maias e os astecas criam, e sim veio a história de que uma mulher teria matado seus próprios filhos no lago e depois tirado a sua própria vida. E então essa mulher sairia durante as noites clamando e dizendo: "Ai, meus filhos, ai, meus hijos, ai, meus hijos". Então é uma lenda bastante conhecida, né, na região do México, até mesmo os latinos que vivem nos Estados Unidos, essa é uma crença bastante presente na vida de todos os latinos naquela região ali de Centro-América. E acredito que é uma das lendas mais conhecidas em relação às lendas mexicanas. Trabalhamos então também com essa temática de La Llorona. Vocês responderam algumas atividades sobre isso. E hoje eu gostaria de deixar para vocês, né, o desafio de pesquisarem um pouco sobre mais uma figura emblemática do México. Dessa vez vocês irão pesquisar um pouco sobre La Catrina, ok? La Catrina é uma imagem de uma caveira muito charmosa, muito bem vestida, muito arrumada, que existe lá na cultura do México. E aí eu tenho uma perguntinha para vocês. La Catrina seria uma lenda, como no caso de La Llorona, ou é uma figura que surgiu de uma crítica política?
Isso daí é uma coisa que vocês vão ter que pesquisar, tá certo? Então, eu vou postar no grupo uma atividade, vou deixar alguns sites para que vocês possam ler alguma coisa sobre a lacatrina. E vai ter 5 perguntas que vocês terão que responder sobre lacatrina. Só esclarecendo para vocês, antes de ler aqui quais são as perguntas, que lacatrina, na verdade, essa palavra vem da palavra catrim, que significa bem vestido, certo? Então, lacatrina significa uma caveira que é muito elegante, que está muito bem vestida. As perguntas que vocês terão que responder sobre lacatrina. Ligou aqui o vídeo. Vocês terão que responder as seguintes questões sobre lacatrina. Deixa eu ver aqui. Primeira questão. Qual é o origen de lacatrina? Vão pesquisar como surgiu essa caveira, como foi que se originou esse personagem que hoje em dia é muito presente na cultura do México, principalmente quando eles comemoram o Dia dos Mortos. A segunda pergunta, em que se basou José Guadalupe Posada para criar la Catrina? Ok? José Guadalupe Posada é a pessoa que criou essa figura de la Catrina, essa caveira muito charmosa. 3. ¿Por qué se usa la Catrina para celebrar el Día de los Muertos en Los Ángeles? Vamos investigar por que em Los Angeles também se celebra o Dia dos Mortos com la Catrina. Que outras influências ajudaram a la propagação de la calavera? E 5. ¿Qué te parece esta figura de la cultura mexicana? ¿A que puedes comparar la Catrina com algo de la cultura de tu país? Então, essa aqui é uma pergunta pessoal. Vocês vão dar a opinião de vocês, o que vocês acham dessa figura, né, de la Catrina, e vão tentar comparar essa figura com alguma coisa que existe na cultura brasileira. Bom, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Desejo um bom trabalho, uma boa pesquisa para todos. Leiam os sites, entrem nos sites que eu vou deixar como sugestão para vocês. Eu vou estar postando no grupo. E se porventura não tiver alguém que vocês conheçam que é do terceiro ano e não estão no grupo, repassem também este material. Besito para todos e que Deus os bendiga.